Olá, o Agenda Econômica está começando. Nos últimos 20 anos, o setor agropecuário tem sido responsável por grandes ganhos econômicos no país. Mas a questão fundiária continua gerando problemas no Brasil. Os conflitos no campo são frequentes. Algumas áreas são conhecidas pelas disputas. Para os estudiosos do assunto, no centro do problema está a confusa e burocrática legislação brasileira. A governança de terras no Brasil e o desenvolvimento econômico é o tema deste programa. Nosso convidado é o professor da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, especialista no assunto, Bastian Philippe Heydon. Agradeço, professor, a sua presença aqui no Agenda Econômica. E antes de iniciarmos a entrevista propriamente dita, nós vamos dar uma olhadinha no tamanho do problema em um VT que preparamos. As propriedades rurais no Brasil ocupam área superior a 333 milhões de hectares. Segundo o IBGE, existem no país cerca de 5 milhões de estabelecimentos. As grandes fazendas, com mais de 1.000 hectares, não chegam a 50 mil. São menos de 1% das propriedades, mas ocupam 45% das terras. Quase metade das propriedades tem menos de 10 hectares. São os minifúndios. Esses proprietários ocupam apenas 2,34% das áreas rurais do país. As disputas entre donos, ocupantes e poceiros são outra marca registrada no campo do Brasil. Algumas regiões são tão conhecidas que ganharam nome próprio. É o caso da área conhecida como Matopiba, na quádrupla divisa dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Bom, professor, a confusão é grande, a gente tem aí vários problemas regionais, né? Tem essa região aí na fronteira desses estados do Nordeste e Centro-Oeste, mas a gente tem problemas em Mato Grosso, no Paraná, bom, a gente tem problemas de terra no país como um todo. Eu queria que o senhor começasse nos explicando por que a gente tem tanto problema de terra no Brasil. É uma combinação de fatores, né? E acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que não é responsabilidade de ninguém, de nenhum órgão. Faz parte da nossa história, né? Nós ocupamos o país de uma forma não organizada, né? Ou seja, a gente levar em conta que o Tratado de Tordesilhas definia o que era o Brasil, era para ser o Brasil, e o que é o Brasil hoje é algo bem diferente. Isso é fruto do processo de ocupação. Começou com os bandeirantes e outros foram ocupando, estabelecendo novas propriedades e assim se fez o Brasil. Junto com isso, nós não criamos um conjunto de regras e instituições que regule isso. E é claro que qualquer país do mundo precisa de uma instituição ou de instituições e de legislação que regule o acesso, o uso e os direitos associados à propriedade. Mas a gente não tem muita lei, muita regra, muito órgão, muito cadastro, muito registro? Né? Os donos, os poceiros, dizem que a gente tem exatamente uma quantidade infinita de regras. Esse é o grande problema. Nós temos infinitas regras, mas regras que não conversam entre si. Nós temos muitos órgãos. Eu vou dar um exemplo. Terra devoluta. O que é terra devoluta? É a terra que não foi apropriada privadamente, não foi registrada ou não foi, né, outorgada a alguém. Mas nós não sabemos onde estão essas terras. Não existe um registro, não existe informação delas. Quem é responsável por essas terras? O SPU, por uma lei. O INCRA, por outra lei. Percebe? Então, nós não temos atribuições claras associadas à terra devoluta seria uma terra da União ou dos estados? Isso, é uma terra que não é privada. Porque a Lei de Terras estabeleceu, vou falar de uma forma simplificada, né? A Lei de Terras, em 1850, que foi a legislação que procurou regulamentar isso... 1850. 1850. Então, ela disse o seguinte, tudo o que não é privado, tá certo? Ou seja, é público. Então, se você quiser alguma terra hoje, você tem que comprar do governo. Foi assim que se criou o mecanismo. Só que não se fez um cadastro das terras privadas que existiam. E também não se definiu que não se poderia fazer uso capião. O que é uso capião? Uso capião é você, em algum momento, pegar uma terra e registrar para você se ninguém reclamar aquela terra. Então, a cada momento histórico, a gente vai permitindo que as pessoas, vamos dizer, registrem a sua terra de alguma forma. Então, é esse o processo de ocupação e, ao mesmo tempo,
a existência de muitas regras, às vezes contraditórias. Eu posso dar um outro tipo de exemplo. Quando a gente vai falar de regularização fundiária, o que é regularização fundiária? É você, vamos dizer, tem um poceiro, ele está lá há tantos anos, ele teria o direito à propriedade. Então, eu preciso ter um mecanismo onde ele se regularize. A mesma coisa nas cidades. O pessoal mora em favelas, não tem um título, eu preciso regularizar. No Brasil, o INCRA faz isso de um jeito, dá um tipo de título. O SPU, que regula as terras, as terras da Marinha, como a gente chama, da beira-mar, né? Regula, dá títulos de uma outra forma. Cada órgão dá de uma forma, não está organizado. Então, esse é o nosso desafio. Nós, no Brasil, temos vários cadastros, temos vários órgãos atuando e, com frequência, com sobreposições. Pois é, para você regularizar, para você registrar uma terra, você vai no cartório. Cartório é privado, é uma instituição meio pública, meio privada, né? Até um tempo atrás era praticamente uma propriedade privada, né? Hoje ele tem mais alguns controles públicos, a gente já sabe. E tem vários cadastros, né? Eu estava olhando se tem um cadastro do INCRA, tem um cadastro do Ministério da Fazenda, tem um cadastro da FUNAI. Acho que eu esqueci alguns cadastros, que são muitos, né? Eles não conversam entre si. Então, olha, tentando resgatar historicamente, tá? Em 64, com o Estatuto da Terra, que é uma outra lei importante, né, se criou o Serviço Nacional, o SNCR, que é um cadastro, o grande cadastro rural que se começou. E esse cadastro foi criado para quê? Para cobrar ITR. Tá? Na realidade, nunca se cobrou ITR direito no Brasil. Essa é uma outra questão que se junta com essa, mas depois eu falo dela. Mas esse cadastro era autodeclarado. Cada um declara quanta terra ele tem e aí, em cima disso, vai ser cobrado o imposto. A gente verificou ao longo do tempo que tem problemas nesse cadastro. Aí tem um marco fundamental, né, que é a Lei 10.267, de 2001, que ela obrigou, tá certo, a que os cartórios fizessem, quando fosse ocorrer alguma mudança na propriedade no cartório, o dono dessa terra teria que fazer o georreferenciamento da sua terra e repassar para o INCRA. Então, esse foi um passo importante. Agora, uma outra coisa importante que aconteceu no passado foi que o ITR foi repassado para a Receita. Daí a Receita criou um outro cadastro de terras dela. Tá? Então, agora, com a 10.267, esses dois cadastros estão se unificando e, junto com isso, estão chegando as informações dos cartórios. E isso é decisivo, porque senão a gente não consegue formar, né, o mosaico de propriedades do Brasil. Agora a gente vai saber, então, com a unificação desses cadastros, quem, de fato, é dono de que terra, no caso da propriedade particular e também das terras da União? Não, primeiro da propriedade particular, porque no Brasil, até hoje, tem alguns órgãos que não são exatamente assim, mas a maior parte dos órgãos não tem registrado as suas terras. Os órgãos públicos deveriam também no cartório registrar, isso é o que a lei brasileira obriga, mas nem todos fazem. Então nós temos hoje, nesse grande cadastro que está se formando, que teve aí a adição do CIGEF, que é simplesmente o instrumento que fez ficar mais rápido, nós já temos aproximadamente entre 50% e 60% do território nacional georreferenciado. A grande questão é a seguinte, até 2001, a gente pode dizer, como os cartórios, eles não eram obrigados a registrar as divisas, porque não se tinha um mecanismo, registrava daquele jeito, o rio tal, né, a árvore torta, então era assim que se registrava. Então isso gera muita confusão. Então o que eu estou defendendo hoje em dia é que é só com a 10.267, só a partir de 2001, que nós efetivamente criamos a propriedade no Brasil, porque agora ela é georreferenciada. Entendi. Então, nós sabemos aonde ela está. Então, a partir daí, nós começamos a ter um cadastro de imóveis rurais privados. Isso aí, essa falta de definição, né, dos limites, é o que causa esse problema, por exemplo, como esse problema da região da fronteira, Maranhão, Tocantins, aí do Mato Piba? Não só, não só, porque assim, um outro dado importante, né, em 1889, com a proclamação da República, todas as terras devolutas passaram para os estados. E os estados começaram a conceder
Alguns fizeram um processo mais, né, como o Mato Grosso fez um processo de conceder de uma forma mais organizada. Todo o sul do Brasil, por que o sul do Brasil é mais organizado do ponto de vista fundiário? Porque os estados criaram programas de distribuição de terras, de vendas, fizeram loteamento de terra rural. Agora, outros estados não fizeram isso. Então, assim, hoje, tem várias fontes de problemas, né? Então, tem desde cartórios que criam de forma artificial, por isso que tem a palavra grilagem, criam de forma artificial títulos para pessoas. Essa é uma das fontes dos conflitos no Mato Piba, tá? Mas tem outras fontes. Tem regiões onde, por exemplo, o governo do estado concedeu para alguém uma área, essa pessoa, quando chegou lá, já tinha outra pessoa nessa área, ele se instalou na área ao lado. Mas o registro dele é dessa. Então, nenhum dos dois consegue regularizar a sua propriedade. Depois disso, ainda teve, em 1971, uma lei que estabeleceu que todas as terras a 100 quilômetros das rodovias federais eram de gestão do governo federal, não mais dos estados. Então, aí começou a surgir um outro problema. Então, as pessoas, quando precisam regularizar suas terras, tanto as que estão dentro de assentamentos quanto as que estão fora, mas mais as que estão fora, elas nem sabem a quem recorrer. Elas não sabem se elas têm que conversar no governo do estado, se ela tem que conversar no INCRA. Então, aí é outra fonte de conflitos. E como é que a gente começa a desfazer esse novelo? Olha, eu aprendi muito do que eu estou trabalhando agora aqui no Brasil, com os vários órgãos. Eu aprendi muito no Afeganistão, que é um país com muito mais problemas do que nós, mas desse aspecto eles avançaram um pouco. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e do Afeganistão, como exemplo, obviamente, a gente fala no próximo bloco. Tá bem? Tá bem. Então, vamos já para um intervalo curtinho e voltamos logo.